nos recebe é o Dr. Almir Feitosa, cirurgião dentista, clínico geral, diretor da Policlínica Odontológica de Arujá, Poá Odontologia, e cirurgião bucomaxilofacial, tendo atuado por mais de 10 anos em curso de especialização como professor coordenador das atividades em âmbito hospitalar. Atualmente atua na Clínica Poá Odontologia, em foco no tratamento de desarranjos no sistema mastigatório, alterações nos ossos maxilares e de posicionamento dentais, normalmente relacionados a quadro de dores faciais e limitação na abertura e fechamento da boca. Sim, eu sou um clínico geral, pratico a clínica geral desde recém-formado e tenho um foco na área de distúrbios da mastigação. Tenho atuação hospitalar, tendo sido responsável por 2 serviços hospitalares na região da Zona Leste de São Paulo e por mais de 20 anos responsável pelo serviço de bucomaxilo do Hospital de Arujá. Como tudo na vida, nós não conseguimos fazer sozinhos, né? Então eu tenho uma equipe que me acompanha, inclusive a minha equipe direta de auxiliares já há 30 anos também. Eu tenho uma profissional comigo, que é uma técnica em odontologia, uma técnica em instrumentação hospitalar. Tenho uma outra funcionária que também tem uma formação técnica para lidar com as questões de esterilização de material. E tenho uma equipe de profissionais também que tiveram vínculo comigo desde o início da sua graduação e trabalhando em áreas também específicas para fim de procurar oferecer aos pacientes tratamentos com técnicas modernas, técnicas que envolvam o melhor da tecnologia, buscando uma simples razão para isso: qualidade no atendimento. As questões das dores faciais, elas, em um certo momento da vida, se apresentam ao paciente, né? Muitas vezes elas não têm um início gradativo, elas surgem, né? Agora, tem uma característica nisso: esse surgimento do sintoma, ele tem uma relação com o desenvolvimento do paciente. Então, muitas vezes são problemas crônicos que o paciente vem convivendo, sem grandes limitações, mas promovendo agressões ao sistema orgânico, ao sistema das articulações e ao sistema fisiológico, particularmente do sistema nervoso central. E, num determinado momento, os sintomas vão se apresentar como dores em região muscular, dores irradiantes na face, muitas vezes comumente irradiados para a região de ouvido, tanto que algumas vezes os pacientes procuram primeiro otorrino pelo desconforto no ouvido, e são informadas que não existe uma patologia otológica, né? E a causa acaba sendo detectada como um problema de desarranjo do sistema mastigatório, né? E essas dores, à medida que elas, esse quadro, à medida que ele é simplesmente compensado com uma medicação, eles reduzem em termos de incômodo, em termos de sintomatologia. Mas se a causa não for removida, o processo ele continua ativo, e continua ativo degenerando. E aí vai mostrando-se de outra maneira, não mais só com dor, com limitação na abertura de boca. Muitas vezes o paciente abre a boca e percebe ruídos estranhos. Muitas vezes ele não consegue fechar a boca, ele está se alimentando e há um travamento. Muitas vezes as dores já começam a não ser simplesmente localizadas na face, começam a irradiar para a cabeça, pescoço. Então, como a dor se manifesta, como os sintomas se manifestam, depende do estágio em que o paciente se encontra. Mas cada vez mais ela se torna limitante do sistema. Bom, uma vez que o paciente manifesta algum sinal, o sinal seria o quê? Um ruído ao abrir e fechar a boca, uma dificuldade em abrir a boca, acorda pela manhã, não consegue abrir a boca, precisa começar a fazer movimentos para ir promovendo a abertura de boca, ou às vezes há um deslocamento do maxilar, ele tem uma dificuldade em fechar a boca. Isso são sintomas, são sinais. E os sintomas são aquilo que o paciente sente, né? Então, uma vez que algum desses sinais ou sintomas se manifestam, há necessidade de entender o que promoveu isso.
Qual a razão disso? E só tendo conhecimento da origem desses sinais e sintomas é que conseguimos entender as disfunções e, portanto, estabelecer um diagnóstico, um plano de tratamento. Normalmente, os desarranjos acontecem por alteração no posicionamento dos dentes, às vezes o maxilar, os ossos que sustentam os dentes não têm um adequado desenvolvimento. Isso é muito comum hoje nos pacientes que têm uma alimentação mais processada, promove menos mastigação, menos estímulo muscular e menos estímulo ao desenvolvimento ósseo. Então, é muito comum hoje as pessoas terem necessidades de usar aparelhos porque o espaço ósseo para os dentes está diminuído e os dentes ficam tortos, né? Esse é só um exemplo. Mas, para se ter o tratamento, precisa primeiro conhecer a causa. E esse tratamento pode ser, nesse caso, uma compensação do não adequado desenvolvimento, como pode ser um tratamento, às vezes, não realizados, houve perda de dentes e não houve a reposição, e o sistema teve, portanto, uma alteração funcional, como pode acontecer também, e às vezes certos trabalhos serem realizados mais como uma proposta de estética, e até pelo desejo do paciente, sem considerar muitas vezes a correspondência da parte muscular e articular. Então o paciente começa a ter um processo de mastigação inadequado, mas uma estética muito favorável. Então essas descompensações, elas precisam ser tratadas. Quando há necessidade de uma intervenção para correção de um formato de dente, para colocação de um dente ausente, então o termo é a reabilitação do sistema, a reabilitação oral. Isso seria o tratamento de fato, né? E tem os meios para se alcançar isso, inclusive com o uso de aparelhos que vão promover, diante do quadro da crise do paciente por sintomatologia, o relaxamento das musculaturas, a melhora da fisiologia dos músculos, da articulação, para que o organismo perca um quadro inflamatório que o vem agredindo, e a partir daí nós conheçamos a real posição funcional e adequar então o paciente nessa posição que seria a reabilitação. Como dito anteriormente, qualquer intervenção ela tem que ter uma fundamentação. De extrema importância, antes de intervir, principalmente alterando forma, são estruturas dentárias, elas não se refazem, né? As estruturas articulares, uma vez alteradas, elas também não retornam à condição original. Então, antes de qualquer intervenção, é fundamental que tenha-se um embasamento por exame físico, por exame por imagens, por inter-relação desses dados com a entrevista do paciente, com a análise do sistema do paciente, e a partir daí se estabelece um plano de tratamento, né? Esse plano de tratamento tem que se entender que ele é amplo. Se o paciente tem os dentes, às vezes, inadequadamente posicionados, ele pode não ter cáries, não ter nenhuma patologia, simplesmente ser um distúrbio na localização dos dentes, por um distúrbio na base do osso. Então, esse paciente vai precisar reposicionar os dentes para a posição adequada. E isso não basta simplesmente querer movimentar o dente sem também ter o devido tratamento na base desses dentes, que é a parte óssea. Então, o tratamento ele tem que ter, primeiro, um diagnóstico preciso, tem que ter um foco estabelecido e tem que entender que as modificações acontecem no transcorrer do desenvolvimento do paciente e nós não temos uma condição, muitas vezes, de resolver isso a curtíssimo prazo, porque as estruturas todas têm que ser recondicionadas, músculo, os ligamentos articulares, toda a anatomia das articulações, os ligamentos, cápsulas, tudo isso precisa ser adequado a uma nova situação e não pode ser de uma maneira repentina, né? O organismo precisa processar nós fazemos os estímulos para que o organismo faça o seu processamento. E, portanto, essa é a verdadeira melhora do quadro, é quando o organismo se reorganiza. Olha, eu tenho uma felicidade que para mim é muito significativa. Primeiro, uma gratidão
ter tido pais extremamente responsáveis, dedicados, que me permitiram ter acesso aos grandes centros de estudos aqui do Brasil, né? Por toda a condição que me foi propiciada para me dedicar à profissão de maneira integral, já desde como aluno. Então, eu sempre me senti na necessidade de me sentir um privilegiado de corresponder a isso perante essa responsabilidade de alguém que se propõe a atender outro, alguém que se propõe à área de saúde, em que recebe um paciente que está colocando nesse profissional, no mínimo, a confiança técnica, mas a confiança humana, de entender que ele vai ser recepcionado e tratado considerando-o como um ser humano, né? Então essa é a base do nosso tratamento, da nossa equipe, é justamente honrar essa confiança, né? E para isso não basta simplesmente uma estrutura física bonita, adequada, os melhores equipamentos e a mais recente tecnologia. Isso é muito importante, mas isso é muito importante quando bem conduzido, né? Então a nossa proposta é a cada dia estarmos nos adequando, nos aprimorando, a fim de utilizar esse conjunto de fatores para proporcionar ao paciente um tratamento humano e efetivo. Dr. Almir Feitosa, um grande profissional. Muito obrigada, doutor, por fazer parte do programa Momento Medicina. Olha, é uma honra poder participar. Foi muito importante conhecer o seu trabalho, da sua equipe, né, ver o propósito de vocês. E espero poder somar a isso, esse propósito, né, em apoio às pessoas que buscam, às vezes, alguma orientação via online, né? Então, foi um prazer muito grande e espero corresponder à sua confiança e às pessoas que estão assistindo. Muito obrigada, doutor. Até o nosso próximo encontro. Que assim seja. Obrigado. O programa Momento Medicina vai ficando por aqui. Até o nosso próximo encontro. Aqui você encontra informação com responsabilidade.